Então, gente, continuando o assunto, se eu traçar um segmento de reta dividindo esse triângulo ao meio e formando ao mesmo tempo outro triângulo, certo? O que acontece? Os ângulos que estão na mesma posição, eles devem permanecer com a mesma medida. É o que está aqui, tá dizendo, ó. Ângulos correspondentes são iguais e os lados correspondentes são proporcionais, tá? Então, por exemplo, se eu pego aqui o lado AB', ele é proporcional ao lado AB. Tá vendo do triângulozão? É como se eu pegasse esse triângulozinho, eu tirei e joguei ele aqui, ó. Então, imagine que aqui eu só tenho um triângulo grande e esse pequenininho eu transportei pra cá. Então, quem são os lados proporcionais? AB com AB aqui, AB com AB' é igual a AC com AC' e BC com B'C', entendeu? Foi a mesma coisa que a gente fez com os outros polígonos. A gente pegava os lados que estavam na mesma posição e igualava para ver se são proporcionais. Então, tanto os ângulos quanto os lados são proporcionais. Ô, Deus! Então, vamos verificar o seguinte. Ali é a propriedade do triângulo, tá? Agora, casos de semelhança. Então, existem 3 casos de semelhança dos triângulos que, para eu não ficar verificando isso aqui, nesse caso assim, se 2 triângulos são semelhantes ou não, para eu não precisar ficar verificando se todos os ângulos permaneceram iguais e se todos os lados são proporcionais, porque às vezes não vem toda a informação no triângulo, ou até vem, e se eu não quiser verificar tudo, né? Ou às vezes vem apenas 2 ângulos. Como é que eu posso verificar se 2 triângulos são semelhantes se não vier todas essas informações? O que é que eu vou fazer? Eu analiso pelos casos de semelhança. Então, o primeiro caso é o quê? Ângulo, ângulo. Se eu tiver se os dois ângulos, se 2 triângulos têm 2 ângulos correspondentes iguais, então eles já são semelhantes, tá? Então, se eu tenho 2 triângulos, digamos que ele vem com todas as informações, mas eu quero analisar apenas isso aqui. Se eu perceber que ele tem 2 lados, ou 2 ângulos correspondentes iguais, então eles já são semelhantes. Eu não preciso analisar se os lados são proporcionais ou não. Eu só vejo isso, tá? Por isso que são casos de semelhança. São casos que eu olho rapidamente e já vejo. São semelhantes, eu não preciso fazer toda a análise. Então, nesse caso aqui, esse ângulo A é correspondente ao ângulo N. Tá vendo que aqui só tem um tracinho aqui, o B, 2 tracinhos, e aqui o M, 2 tracinhos. Tá dizendo que esse ângulo é igual a esse e esse é igual a esse. Então, se eu tenho 2 triângulos com 2 ângulos, ó, correspondentes iguais, esse com esse e esse com esse, então, eles são semelhantes. Aqui um exemplo, esse mede 30, o ângulo A 30 e o B 90. Correspondente, ou seja, eles estão na mesma localização, o ângulo N e o ângulo M. O N mede 30 e o M 90. Então, eles são o quê? Eu já posso afirmar que esse triângulo é semelhante a esse. Pode ver que não veio todas as informações de lado, não veio todos os lados, nem todos os ângulos. Mas só por aqui, só por essa análise, só por ter 2 ângulos correspondentes iguais, ele já se caracteriza como semelhante. O outro caso que eu posso analisar é quando vier um lado, um ângulo e um lado, lado, ângulo, lado. E os ângulos correspondentes estiverem a mesma medida. Aqui tem 53 e aqui tem 53. Primeiro passo. O segundo é perceber se esses lados são proporcionais. Então, 5 sobre 10 é igual a 4 sobre 8. Dividindo dá 0,5 e 0,5. Pronto. São sim proporcionais. Quando é que eu vou usar esses casos? Quando o triângulo não vier com todas as informações. Então, você vai procurar qual é o caso que está sendo referido aqui, ó. Lado, ângulo, lado, nesse caso só ângulo e ângulo. E vai observar se, de acordo com a definição do caso, eles são semelhantes. Quando tem apenas dois ângulos, esses ângulos correspondentes devem ser iguais. Quando tem lado, ângulo, lado, eu vou perceber se os ângulos são iguais
e se os lados são proporcionais. O terceiro caso diz o seguinte: se você tem apenas os 3 lados e não tem ângulo dentro, o que é que você vai analisar? Se os lados são proporcionais, 2,5 sobre 5, 3,2 sobre 6,4 e 4 sobre 8. Então, quando vier apenas os lados, os 3 lados, você vai perceber se esses 3 lados são proporcionais. Se eles são proporcionais, então eu já posso considerar que esses 2 triângulos são semelhantes, tá ok? Então, quando não vier todas as informações de todos os ângulos e todos os lados, eu analiso pelos 3 casos aqui, tá certo?